Olá! Se você é violonista, toca violão e gostaria de desenvolver mais ainda a sua técnica ou aprender a tocar violão, esse vídeo é para você. A partir de hoje eu vou fazer uma série de pequenos vídeos onde eu vou falar sobre alguns exercícios que eu costumo utilizar no meu cotidiano para poder ou botar minha técnica em dia ou desenvolver a minha técnica no violão. O primeiro desses exercícios é um exercício que eu chamo de exercícios de notas repetidas. Todos esses exercícios dessa primeira série são exercícios muito simples que qualquer pessoa pode fazer para começar a desenvolver esse aspecto, no aspecto técnico, e vale tanto para quem está iniciando, quanto para quem já tem um conhecimento do instrumento. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que, para quem está iniciando, os desafios são uns, e à medida que você vai evoluindo na sua técnica, outros desafios vão aparecendo. O primeiro desafio é sempre o desafio da coordenação, né? Como coordenar esses movimentos de mão direita e mão esquerda. Acho que esse é o grande desafio para quem está iniciando o violão, né? Saber como posicionar a mão, como tocar, como tirar som do violão, todas essas questões do iniciante, né? São questões de quem está iniciando o violão. Quando você já tem um caminho, esse exercício vai ajudar você a regular a sua semicolcheia, a ter uma sonoridade mais equilibrada, ter mais velocidade e mais resistência. Então, o primeiro desses exercícios é o exercício que eu chamo de exercícios de notas repetidas. Ele consiste em você tocar a mesma nota com 2 dedos. Nesse caso, eu vou começar fazendo com indicador e médio. Indicador e médio. Então, eu vou tocar indicador, médio, indicador, médio, indicador. E vou mudar de corda. Se você é iniciante, comece fazendo corda a corda. Então, 1, 2, 3, 4 e muda de corda. Lembrando sempre de, ao trocar de corda, começar com o mesmo dedo que você começou. Ou seja, se eu começo com o indicador, eu mudo de corda, indicador. Se você não é iniciante, você já está um pouquinho mais avançado, então você vai utilizar a mão esquerda. Posiciona a mão esquerda na quinta casa. Por que na quinta casa? Porque na primeira casa eu tenho a necessidade de fazer um movimento de distensão dos dedos. Aqui eu não preciso fazer essa distensão. Então aqui os dedos já estão mais juntos, né? Se você ainda sente que você tem que fazer uma distensão na quinta casa, venha para a sétima. Até que você perceba que você não tenha que fazer esse movimento de distensão, porque esse exercício é um exercício de mão direita e não de mão esquerda. Tá? Lembrando sempre que a mão, você toca com a ponta dos dedos, você deixa a mão sempre curva, como se você estivesse segurando uma bola de tênis, uma laranja e tal, né? O polegar atrás, ele é um dedo de apoio e de referência, né? Ele não é um dedo fixo, ele se movimenta à medida que você movimenta o dedo, mas esses são aspectos que a gente vai entrar num outro vídeo, tá? O exercício é muito simples, a gente faz uma primeira combinação, começa na primeira casa, vem até a sexta e volta, trocando. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Segunda corda. Terceira corda. E assim por diante, até a sexta, e depois você volta. Tá? Você tem várias combinações possíveis para fazer esse exercício. Você pode fazer indicador e médio, médio indicador, médio anular, anular e médio, indicador anular, anular indicador, polegar indicador, polegar médio, polegar anular. E também anular e o dedo mínimo. Ah, mas o dedo mínimo a gente não usa muito no violão. De fato, a gente usa muito pouco esse dedo mínimo, mas tem alguns violonistas que desenvolveram essa técnica de maneira, né, impressionante, né? O Yamashita, quando ele fez o arranjo dele dos quadros para uma exposição, ele faz um trêmulo com o dedo mínimo e tal, né? O objetivo de trabalhar o dedo mínimo não é para desenvolver o dedo mínimo. Ele pode funcionar, né? Outro violonista que usava muito o dedo mínimo era o Garoto, né, para fazer os acordes, né? Então você tem acordes, você vai fazer um acorde
Um acorde décimo como esse, por exemplo, você vai usar todos os dedos, né? Mas o objetivo nesse caso é fortalecer o dedo anular, né? A gente, na nossa mão direita, a gente tem muito mais facilidade com esses dois dedos, que é o que a gente utiliza para fazer o movimento de pinça, ou com esses daqui, né? Esses dos dedos mais fortes, né? O dedo médio. E o dedo anular, ele fica um pouco de lado, assim. Então, quando a gente precisa fazer exercícios, fazer arpejos muito rápidos, geralmente o dedo anular é um dedo que cansa muito, né? Ou cansa mais rápido do que os outros, né? Então, fazer anular e dedo mínimo é uma maneira de desenvolver o seu dedo anular. E se você toca música flamenca, então o dedo mínimo é um dedo muito utilizado para fazer os rasgueios, para fazer até os golpes e tudo mais, tá? Então, esse é o primeiro exercício. Exercício de notas repetidas. Lembrando, dedos na quinta posição, começa com indicador e médio, depois faz médio indicador. E por que essa alternância? Porque tirar a mão da inércia, começar o movimento utilizando indicador, é diferente de começar o movimento começando com o médio. Faça o teste. Fique parado e faça 1, 2, 3, 4. E depois faça 1, 2, 3, 4. E você vai perceber que tem uma leve diferença, né? Atenção, para cada vez que você muda ou de nota ou de corda, sempre começar com o dedo que você escolheu começar, ou seja, se você escolheu começar indicador e médio, você vai sempre fazer indicador e médio a cada mudança de nota ou de corda, né? Segundo detalhe, procurar manter o equilíbrio das 4 semicolcheias. Então você faz 1, 2, 3, 4 e muda a nota, né? Equilíbrio das semicolcheias. Num terceiro momento, cuidar com a sonoridade, tentar equilibrar a sonoridade dos dedos, porque cada dedo tem um som diferente, né? E aí você vai fazer esse exercício em 2 momentos. Primeiro momento, você pode fazer ele como uma forma de aquecimento, onde você vai fazer bem lento, todos os dias na mesma velocidade, por exemplo, a 40 no metrônomo, a 50 no metrônomo, né? O valor da C mínima em relação às 4 semicolcheias. E no segundo momento, quando você já está com a musculatura aquecida, e você vai você vai trabalhar velocidade e resistência. Então aí, sim, você pode subir o andamento, né, desse exercício. E aí, se você não tem tempo para trabalhar todas as combinações, escolha as principais. Indicador e médio, ou médio indicador, uma das duas, e médio anular. Lembrando que a gente precisa, e o polegar sozinho também. Sempre pensando em desenvolver a mão como um todo, né, na medida do possível, né? É claro que, à medida que a gente vai tocando violão, que a gente vai avançando no repertório, sempre tem uma parte da mão que vai se desenvolver mais do que outra, né? Então, fazer escalas com indicador e médio, você vai fazer talvez mais rápido do que se você fizer com médio anular, né? Enfim. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem, né, se interessar. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Bom estudo para vocês. Tchau.